Muito bem, acaba o governo Dilma, entra o governo Temer, e aí vem o outro exagero. Se a Dilma errou por congelar por tanto tempo os preços dos derivados, esse que entrou, Pedro Parente, de confiança do governo, entrou com a missão de restaurar a parte financeira da Petrobras. Melhorar a parte financeira, reduzir o endividamento e permitir com que a empresa voltasse a dar aos seus acionistas o retorno do recurso lá colocado. Mas o principal acionista não é o minoritário, é o governo. E o governo deixa de receber dividendos quando a Petrobras fica em maus lençóis. E essa é uma das fontes de recursos do governo. Quando entrou Pedro Parente, combinou com o presidente Temer que o governo não ia capitalizar a Petrobras. O governo que sacrificou a Petrobras com o congelamento, que gerou para a Petrobras essa dívida que superou 400 e tantos bilhões de reais, esse governo tinha a responsabilidade de sanar isso, porque ele é o acionista. E quando há esse prejuízo, quem acaba pagando no fundo é a própria população. Qualquer prejuízo sempre acaba indo nas custas do governo. Mas o governo poderia capitalizar a Petrobras de uma parte, pelo menos, desse endividamento monstruoso. Mas ele não quis, ele não tem, talvez, os recursos para isso. Foi dado isso como condição ao novo presidente Pedro Parente para buscar, então, dentro das operações da Petrobras, ir reduzindo esse endividamento monstruoso e essa conta de juros absurda que estava se pagando, principalmente à banca internacional, aos emprestadores de países dos Estados Unidos, Europa, Japão, etc. Ele começou a fazer uma nova política, mas uma nova política puxando os preços lá para cima. E foi isso gradualmente. Não foi só a Petrobras que aumentou os preços, mas o que entra também piorando essa situação? Primeiro, o governo federal ele tem os impostos sobre a venda dos derivados, que é o PIS e o COFINS. E o governo federal, precisando de dinheiro, aumentou fortemente o PIS e o COFINS sobre os derivados de petróleo. Ou seja, aumentou a carga tributária de todas as pessoas que teriam que comprar a gasolina, o diesel, o GLP. Os governos estaduais, que também estavam com dificuldade na arrecadação, tacaram o ICMS em cima, mais ainda, porque o ICMS é o principal imposto que tem sobre os combustíveis. A alíquota normal do ICMS é 18%, mas ninguém cobra 18%. Cobra de 25% a 35%. E na medida em que eles estavam com dificuldade na arrecadação, os estados entraram em cima dos derivados de petróleo, sobretaxando esses derivados. Então, uma parte do problema do diesel, que estava sob foco aí nessa discussão, a responsabilidade não é da Petrobras, não é dos distribuidores, não é dos revendedores, é do governo federal com o PIS e o COFINS e estadual com o ICMS. O principal imposto em cima dos derivados, de longe, é o ICMS. E os governadores ficaram muito quietinhos, porque não queriam participar dessa redução de preço que foi o motivo da greve dos caminhoneiros. E a mídia não explorou muito essa questão, e eu achei estranho. Como se só o governo federal fosse o responsável. 1/3 dos tributos é por conta do PIS e COFINS, mas 2/3 é o ICMS. Isso é bom que se diga. Segundo,
Não só insatisfeitos com isso, eles aumentaram as alíquotas nesse período para compensar a falta de arrecadação que estavam tendo pela crise. E outra parte que não ficou clara e que não apareceu estranhamente são a margem das distribuidoras e dos postos. Essa turma é como se não tivesse nenhuma responsabilidade nos preços dos derivados de petróleo. E tem. Esses valores das margens das distribuidoras, Shell, Ipiranga, etc., e dos postos, precisa ser bem discutido na sociedade. Eu, por exemplo, acho que essas margens têm que ser muito bem definidas para que a população saiba o que está pagando. Que a população tem que saber o que a Petrobras recebe quando vende 1 litro de gasolina, o que o distribuidor recebe quando vende 1 litro dessa gasolina, o que o posto recebe quando vende 1 litro dessa gasolina, o que o governo federal recebe quando vende 1 litro e o que o governo estadual recebe quando vende 1 litro. Para que a gente saiba das responsabilidades de cada um que participa da formação desse preço, que quem paga é o consumidor. Então, essas questões que eu estou trazendo para vocês, que é o plano estratégico para definir políticas, seja para remunerar os acionistas, qual é a política de dividendos que ela vai fazer, qual é a política de preços, qual é a relação dessa política de preços com o preço internacional. Se a Petrobras estiver praticando um preço acima do preço internacional, os importadores têm liberdade aqui no Brasil de importar o óleo diesel, de importar a gasolina e vender mais barato. E a Petrobras perde mercado, portanto, ela perde faturamento. E, estranhamente, o senhor Pedro Parente e a diretoria da Petrobras pouco se lixaram com isso. E o que eles fizeram? Eles botaram preço alto, criou a possibilidade de importar o produto, ela perdeu participação no mercado, ela deixou de refinar os produtos na refinaria, que ficaram ociosas, abaixo de 70% da capacidade, e com isso se perde o país um dinheiro imenso, porque é muito mais barato em termos de custos você processar nas refinarias o petróleo aqui extraído e transformado em derivados. O custo disso é muito mais baixo do que o país importar e pagando às petroleiras no exterior esse produto. Então, o que o Parente fez em matéria de política e de estratégia, para mim, foi um grande erro, porque deixar uma refinaria com capacidade ociosa é a mesma coisa que torrar dinheiro, e isso tem que ser responsabilizado dessa diretoria. O acionista tem o direito de receber os seus dividendos, que ele participa do capital da empresa, isso que fique claro, porque não tem a possibilidade de você chupar cana e assobiar ao mesmo tempo, que foi o que a Dilma tentou. Segurou os preços da Petrobras e exigiu que a Petrobras participasse com 30% em todas as descobertas, que ela comprasse 65% das suas compras no mercado brasileiro. Enfim, aprovou o plano que obrigava a Petrobras a fazer determinadas coisas, mas não deu os recursos. E nem capitalizou, se ela quisesse subsidiar o preço. Quando quer subsidiar o preço, quem subsidia esse preço tem que ser o Tesouro Nacional e não a Petrobras. A Petrobras ela tem responsabilidades perante a comunidade, perante os seus acionistas, e ela tem que cumprir um plano de investimentos, que é aquilo que é o futuro do país. Você tem que ter o abastecimento do país, você tem que exportar não apenas o petróleo, mas principalmente os derivados, que é aí que você ganha muito mais dinheiro.
E a Petrobras precisa ser autossuficiente na produção de derivados, que ela não é. Na época só se falava em autossuficiência dos derivados e entrou esse cara aí, Pedro Parentes, e simplesmente queria vender refinarias. Aliás, queria vender tudo, vender a Petrobras. Isso não faz o mínimo sentido e a população também não apoiaria. Hoje saiu pesquisas mostrando que só 15% aprova a privatização da Petrobras. É bom que saiba disso, é bom que a Petrobras continue no coração dos brasileiros, porque ela é um orgulho nosso. Ela tem uma tecnologia de buscar petróleo nas camadas profundas dos oceanos que ninguém tem. Então ela é um fenômeno natural, importante, empresa de um domínio tecnológico fantástico e que serve ao país e deveria servir cada vez mais. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.